Opa, som. Aleluia, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Vocês estão animados, queridos? Amém. Nós estamos no melhor lugar, amém? Servindo com o corpo de Cristo, cultuando ao nosso Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu vir aqui. Eu sei que você talvez poderia ter tomado uma outra decisão, estar na sua casa, com a sua família, mas que bom que nós entendemos que cultuar ao Senhor é uma prioridade para nós, amém? É uma prioridade para você estar com o corpo de Cristo? Para nós também, queridos, não tem lugar melhor. E, de fato, eu estou com uma palavra no meu coração já faz uns dias. O Senhor vinha falando comigo, assim, no dia a dia comum, né, do lar, do trabalho e tudo mais. E aí, de repente, houve a oportunidade de ministrar a palavra e o Senhor colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse em Filipenses, capítulo 2, no verso 3. Filipenses, capítulo 2, é um texto bem conhecido do apóstolo Paulo. Ele está dando aqui algumas orientações para a igreja. Você achou? Eu vou ler na versão ARA, a maioria dos textos que eu vou ler está na versão ARA, algumas outras em outras versões, mas eu pontuo para você. Se você estiver com a sua Bíblia digital, você vai poder aí acompanhar na mesma versão ou até mesmo no telão. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por cada família representada neste lugar. Eu oro, Pai, por corações prontos para receber a Tua palavra. De fato, o nosso espírito está pronto para receber da Tua boa palavra e eu declaro que ela não será furtada de nós. Eu declaro que nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de pensamento, de julgamento, Pai, de contradição, de confusão, venha roubar aquilo que você quer falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um coração, Pai, como uma terra fértil que recebe essa boa semente. Pai, obrigado por ouvidos espirituais para ouvir, corações, Pai, disponíveis para aceitar a Tua palavra com mansidão e com alegria. No nome de Jesus, nós já declaramos aqui, Pai, te adorando que o Teu nome é poderoso. Nós exaltamos quem Você é, Jesus, neste lugar. Nós exaltamos a Tua palavra e a verdade do Senhor. Pai, nada é mais importante para nós do que o Senhor e a Tua palavra. Nada é mais importante para nós do que o Senhor e a Tua palavra. Seja exaltado nesse lugar. Pai, com reverência nós dizemos: Espírito Santo, Você tem lugar em nosso meio para tratar conosco, para falar conosco, para se mover em nosso meio. E, Pai, trazer consolação e confronto naquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, eu declaro que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Mas a Tua palavra, que é poderosa e eficaz por si mesma e ungida, vai penetrar nos nossos corações, trazendo entendimento para nós e olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, queridos. Que texto maravilhoso, como eu disse, muito conhecido. E aqui eu não comecei do verso 1 para a gente ganhar um pouco de tempo, mas você pode ler depois o livro de Filipenses, é muito edificante. E o apóstolo Paulo aqui no verso 3, ele começa falando sobre um tipo de comportamento, um tipo de estilo de vida que nós, como filhos de Deus, devemos ter no corpo de Cristo. Amém? E ele começa dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando um ao outro superior a si mesmo. Ele traz aqui, queridos, uma instrução mesmo de como a gente deve se portar no caminho, no corpo. Sabe, você percebe pelas cartas de Paulo um zelo excessivo pelo corpo de Cristo? Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor se move nessa terra através da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo sobre essa terra. E a igreja, você sabe que não são essas paredes, não é a placa. A placa pouco pode fazer por alguém. Mas um crente cheio do Espírito e cheio da palavra, ele pode interferir no destino de outros irmãos e de outras pessoas.
Amém? Quando bem intencionado, quando bem posicionado, quando bem abastecido, nós podemos causar um bom estrago, amém? Desfazendo mesmo as obras do diabo. E eu acho interessante que ele vem mesmo com esse conselho: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E parece que é um conselho que vai mesmo na contramão do mundo, porque a gente sabe que a nossa rotina é tão acelerada e a gente tem tantas metas, tantos projetos pessoais, que é muito comum que quando a gente menos se dê conta, todo o nosso olhar está muito ligado à nossa vida pessoal. Não é assim? Muitas vezes a gente vai ser tentado a levar a nossa vida sempre pensando naquilo que é bom somente para nós. Mas o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma exortação interessante. Ele fala: é hora de vocês se atentarem. Vocês hoje fazem parte de uma família celestial. E o seu olhar, o seu tipo de atenção deve ser também relacionado ao outro. Mas sabe, se ele dissesse só isso, talvez ficaria um bom conselho. Mas ele traz aqui uma referência e um caminho para que a gente possa viver essas coisas. Não tem nada na palavra que esteja escrito, que não seja possibilitado, viabilizado pelo próprio Deus. E ele diz lá no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu amo esse texto, eu já ministrei diversas vezes e ele sempre vem no meu coração em áreas diferentes. Mas dessa vez, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando: qual é esse sentimento? Ele diz isso, queridos, porque você sabe que as nossas atitudes são resultados daquilo que nós estamos gastando tempo pensando. Não é assim? Se você pensa o tempo inteiro sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área da sua vida, onde você quer, de repente, ser mais disciplinado na área financeira, na área de alimentação, ou com seus filhos, ou no seu casamento, e você começa a focar a sua atenção e trazer ensinamentos sobre aquilo para você mesmo, de repente as suas atitudes começam a melhorar naquela área, porque está gerando dentro de você um pensamento que gera um tipo de sentimento, de intencionalidade. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito disso, é que ele fala: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma intenção, a mesma motivação que teve em Cristo Jesus. E qual é esse sentimento? Ele diz aqui: porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então, qual era o sentimento? Qual é o sentimento de Cristo que o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo? Ei, que vocês possam ter esse mesmo sentimento. Qual é o tipo de referência? Porque Cristo é referência em muitas áreas, amém? Em todas, ele é a nossa maior referência. Mas aqui ele está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Qual o sentimento específico esse texto está trazendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: ele tinha a sua essência, ele é o próprio Deus, ele era como Deus. Mas ele não o usurpou, ele não se apegou em ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Então o sentimento dele era o sentimento de não se apegar àquilo que ele era para fazer aquilo que era preciso. O sentimento que permeou o coração de Jesus e que poupou ele da queda na tentação, porque a Bíblia fala que ele foi tentado, mas também que ele não pecou e foi obediente até a morte e morte de cruz, não foi assim? Paulo está dizendo aqui a respeito de algo que motivava Jesus, de algo que estava permeando as intenções, os valores. O que são valores? Ali depois você vai poder olhar, se você não percebeu ainda, do lado de fora, aqui a gente colocou umas faixas com algumas frases ou palavras-chave, que são os valores do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida. Então vai ter vida de fé, unidade, alegria, fervor de espírito. O que são valores? São princípios que conduzem as suas atitudes. Quando uma atitude para diante de um valor, aquilo te fere, não é assim? Se seu pai e a sua mãe te ensinou a ser uma pessoa muito honesta, e de repente você se vê numa emboscada, e se por acaso você vem a cair, a mentir, ou fazer algo que não é lícito, não é bom, certamente esse valor vai ser ferido dentro de você, não é assim? Então Paulo está falando de algo que permeou aquilo que Jesus fez. E Jesus, ele se esvaziou de quem ele era para fazer o que era preciso ser feito. E o que era preciso ser feito, queridos? Diga assim: servir.
A maioria de nós, se somos cristãos há um pouco de tempo, já sabemos que servir faz parte daquilo que somos, amém? Sabe, servir na igreja não é um convite, é uma cultura. Servir na sua casa, servir a sua família, servir ao próximo, não é uma escolha, é uma cultura do reino de Deus. Assim como hoje de manhã, se você puder, ouça, nós falamos, a Thalita ministrou sobre honra, que é um dos princípios do reino de Deus, o servir também é. E eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, nada na Bíblia é escrito assim por acaso. Achei essa frase aqui tão poética, tão bonita, esvaziou-se de si mesmo. Né? Numa música ia ficar muito bonito, né? Jesus esvaziou-se, não é assim? Uma poesia? Você pode cantar a palavra. Mas Paulo não escreveu isso só porque era bonito de dizer. Ele está dizendo que para servir como Cristo, nós vamos ter que nos esvaziar como Cristo se esvaziou. Eu peguei aqui o mesmo texto de Filipenses, mas na versão A Mensagem, porque eu acho que ele traz algumas palavras diferentes. Às vezes, quando a gente lê a mesma coisa, com as mesmas palavras sempre, a gente tem uma forma de tornar aquilo meio mecânico. Não é assim? Eu já ouvi, eu já sei, eu já tenho esse entendimento. É servir, Jesus foi humilde, eu já sei do que se trata. Então eu acredito que às vezes palavras diferentes causam pequenos choques na nossa cabeça e no nosso raciocínio, para que a gente se atente ao que Deus está falando. E olha como fala nessa versão. Filipenses capítulo 2, verso 1. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro. Amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para poder estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo ou de servo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Se você ler esse texto na continuidade, você vai ver também que Jesus foi exaltado sobremaneira, amém? E Ele está hoje assentado à destra do Pai, e eu e você estamos assentados com Cristo. Então eu posso dizer que a identidade dele, ele teve que se esvaziar daquilo que ele era, para que hoje você fosse cheio. Ele se esvaziou da divindade para poder vir aqui. E por que a humilhação? Porque ele não era homem, ele era Deus. Mas ele se faz homem para alcançar a mim e a você. Para que hoje você fosse cheio da revelação da identidade de quem você é, que você é filho. Você é filho. Esse texto é uma orientação e é um convite para pensarmos como Jesus pensou. E como é que Jesus pensou? Sou filho, mas posso ser servo. Sabe, às vezes nós estamos caçando formas de fazer as coisas de modo que mexa ao mínimo com o nosso conforto. Eu acredito que é quase que tendencioso a sobrevivência humana, né? Um bebezinho, se você vê quando ele acaba de nascer, até um filhotinho de bichinho, nem precisa ser um ser humano. Se ele estiver perto da mamãe, ele vai procurar um jeito de, tomar o tetê dele. E ele vai ficar pertinho do jeito mais confortável que ele puder. Porque é do ser humano procurar aquilo que vai trazer sobrevivência para ele. Mas eu comecei a pensar sobre isso, o que permeava o coração de Jesus, que fez ser quem ele é, que fez ele fazer o que ele fez. E esse texto está nos falando sobre isso. Sou filho, mas posso ser servo. Porque sabe, às vezes ficamos tão deslumbrados com a identidade daquilo que somos, que nos esquecemos daquilo que devemos fazer.
Você já viu aquelas frases, né, de quer conhecer alguém, dê poder, dê dinheiro, não é assim? Que você, às vezes, quando você percebe tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, você pode, vez ou outra, ficar um pouco deslumbrado. E aí é sempre bom ter alguém do seu lado que coloca o seu pé no chão, né? E só se lembre, você é um ser humano, vai voltar pro pó, não é assim? Mas às vezes nós estamos aqui entendendo tudo sobre sermos filhos. Em João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe, o Senhor não quer que nenhum filho ande com mentalidade de mendigo, de escravo, de alguém que não tem acesso ao Pai. Minha mãe não quer que eu me aproxime dela, meu pai não quer que eu me aproxime dele, sem liberdade de falar, de tocar, de abraçar, de dizer algo, porque não é isso que um pai quer, amém? Então esse texto está nos mostrando que nós devemos sim nos comportar como filhos, reconhecer a identidade de filhos, agir como filhos, entender que nós não estamos pedindo o poder de filho, mas que o poder de filho está em nós. Que nós como igreja temos autoridade no nome de Jesus, né? Como a nossa querida irmã deu aqui o testemunho dela, falando que quando ela entendeu isso, ela se posicionou. Então o Senhor não espera que você seja um filho mal posicionado. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Como eu posso servir como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Se eu entender o que Cristo pensava e como ele agia, eu consigo agir como ele agia. Sou filho, mas posso ser servo. Eu gostei dessa versão da mensagem, porque ela nos ensina de uma forma mais explícita e com um palavreado até mais fácil, como que a gente consegue ser bons servos nessa terra, enquanto a nossa jornada, né, está aqui, e graças a Deus por isso. Ontem, meu amado marido fez 40 anos, ô glória! E eu falei, cada dia mais lindo, que coisa boa, né? E eu falei, amor, que coisa boa é celebrar, né? Vamos mesmo celebrar, vamos cantar um parabéns, porque que bom é fazer aniversário, quer dizer que você está vivo. Amém? Isso é maravilhoso. Enquanto a gente está aqui, queridos, a gente tem só uma vida para dar para Deus. Só uma vida. E esse texto começa a falar, se estamos obcecados em como tirar vantagem, não conseguiremos servir. E talvez você fale, Camila, é um pouco forte. Eu não acredito que ninguém aqui na igreja vai falar, nossa, estou obcecado por tirar vantagem. Misericórdia, né? Mas às vezes a gente não percebe. Porque eventualmente o nosso coração ele pode sim se inclinar para algumas coisas. E se a gente não aprender a direcionar o nosso coração, a não ficar só pensando em nós e nos próprios interesses, nós não vamos conseguir fazer isso que Jesus fez. Se esvaziar, assumindo forma de servo. E eu vou falar para vocês o exato momento onde essa ministração veio no meu coração. Eu não estava ainda com a escala de janeiro, acho que ainda era até início do mês. Eu estava em casa. Na verdade, eu não sei onde eu estava, mas eu lembro da situação. Eu olhei para a Luísa, que é a minha filha mais velha, ela tem 11 anos, e ela pegou a Clara, e ela me ajuda muito com a Clara tem 4 anos. Em algum momento, ela parou de fazer o que ela estava fazendo, algo que ela gostava, algo que era lícito. E ela foi e serviu a Clara. E naquele momento eu pensei, uau, eu não precisei pedir. Era como se fosse assim, eu não lembro qual era a situação, mas é como se fosse assim, eu estava distante, ela viu que a Clara, sei lá, não alcançava o filtro. E ela mesmo parou, se levantou, pegou água e deu para a irmã mais nova. E na hora que eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz, que eu falei, eu estou formando um ser humano que é gente. E na hora que eu pensei isso, o Espírito Santo falou para mim, como você acha que eu fico quando você para de fazer o seu interesse e para servir? E mais do que isso, ele falou assim, quanto mais maturidade, se você quer a característica de alguém que está maduro na fé, mais facilidade em servir.
quanto mais eu amadureço, mais o servir é natural para mim. Talvez, se aquela mesma situação eu tivesse falado com o João, que também ajuda, mas é um pouco mais novo, ele poderia dizer: ah, não, mãe, eu tô, sei lá, jogando videogame, não vou parar não, manda ela subir num banquinho. Como algumas vezes a Luísa também já fez, mas naquele dia, pontos de maturidade que ela está experimentando foi demonstrado. Ela não sabia que eu estava vendo, eu não tinha prometido uma mesada para ela se ela me ajudasse com ela, mas ela entendeu que a irmã precisava. Abre sua Bíblia no livro de João, por favor, capítulo 12, versão Ara, verso 24. João capítulo 12, 24. Você achou? Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Esse texto aqui está falando de novo sobre se esvaziar. Só que com outras palavras. Sabe, um pai e uma mãe, um tutor, um professor, ele busca às vezes no bimestre, ou numa situação da vida, ou em situações repetidas, ele ensina de muitas formas e de várias maneiras. Porque ele quer que aquilo entre no nosso coração. O apóstolo Paulo usou a expressão que nós devemos nos esvaziar, porque ele fala assim: faça aquilo que Cristo fez. Mas aqui, no Evangelho de João, a gente vê uma outra expressão, comparando realmente uma atitude de morrer para si mesmo e falar assim: olha, se você ama demais, tudo que é referente a você e tudo que é referente somente à tua vida, tem alguma coisa que está deslocalizada no seu coração. Porque ele está dizendo: aquele que ama demais a vida nesse mundo, não vai conseguir seguir o Mestre e nem servi-lo livremente. Porque o tempo todo você vai ficar pensando: mas se eu parar agora, quem vai me socorrer nesse momento? Que vantagem eu vou ter nisso? Como vai ser aquilo? E vão ter momentos da nossa vida onde a gente vai precisar escolher servir sem ver o que está na curva do outro lado. Parar às vezes de fazer coisas que são lícitas e que fazem bem para nós, porque simplesmente a gente entende que precisa parar naquela hora para fazer uma outra coisa sem ver o que está do outro lado da curva. E isso só é possível se você amar menos a jornada da terra e mais o que você está construindo na eternidade. Eu sei que não é o tipo de mensagem, queridos, que atrai tantos corações, porque a partir do momento que a gente entende que a gente é filho, que a gente crê no nome de Jesus e que os nossos filhos vão ser afetados pelas bênçãos de Deus, a gente é tendencioso a criar um projeto magnífico aqui para a terra. Não é assim? Mas não se esqueça que a sua poupança é celestial. Eu não estou falando aqui contra projetos, contra prudência, eu não estou falando sobre não se preparar, mas eu só estou lendo a Bíblia. E a Bíblia diz: se você quiser preservar a sua vida comigo, entenda esse princípio: esvaziar, amar mais o que está por vir com Cristo do que o que você vive hoje. E eu achei interessante porque ele fala: se alguém me serve, siga-me. Ele nem considera que alguém que segue ele não serve. Você entendeu isso? Ele nem está dizendo: ó, se você conheceu Jesus, se você serve ou se você não serve a mim, siga-me. Não, ele está falando: se alguém me serve, é uma característica própria de quem segue Jesus. Sabe, quando a gente fala sobre excelência no corpo de Cristo e nas igrejas, a gente não fala sobre isso para que a gente fique tão confortável a ponto da gente cair no erro de achar que aqui é um lugar de consumo. Porque não é. É um lugar levantado e edificado pelo cabeça, mas com várias mãos. E se a gente começa a se eximir muito
do servir a Cristo, a gente começa a cair nesse erro. Servir é uma característica de quem segue a Jesus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. O filho que decidiu servir. E se alguém me servir, então, esse texto conclui assim: o Pai o honrará. Se tem um texto que eu me identifico, querido, e eu acredito que você também, é o texto daquela mulher que quebra o vaso nos pés de Jesus. Ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso e derrama aos pés de Jesus. Porque quando ela encontrou Jesus, quando ela viu que Jesus era o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido, nada mais para ela tinha mais valor do que aquilo. E aquilo para nós, quando nós olhamos hoje, é como se nós víssemos. Ela teve coragem de jogar aos pés de Jesus aquilo que era mais precioso para ela. O que é mais precioso para nós, senão a nossa própria vida? Tem um texto, você não precisa abrir, em Mateus capítulo 6, verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu acho muito interessante esse texto, e às vezes as pessoas acham que esse texto é uma acusação às riquezas, ou a quem tem posses, ou a quem é rico, e não é. Sabe que uma pessoa que tem muitos recursos, ela pode ter liberdade, sim, de ouvir a voz de Deus e obedecer. E uma pessoa sem recurso nenhum pode estar ouvindo a voz de Deus e não obedecer, ou vice-versa. O que importa nesse sentido desse texto? E por que eu trouxe ele para essa mensagem? O Espírito Santo me lembrou ele assim no ímpeto e falou: acrescente isso. Porque às vezes nós estamos perguntando para a pessoa errada se podemos fazer ou não aquilo que Deus está nos mandando fazer. E eu gosto muito da expressão: para quem você pergunta quando Deus te dá uma direção? Para Ele ou para o seu dinheiro? Se você pode, se você deve, como que é? Ah não, Camila, eu consegui achar um tempo aqui para servir ao Senhor. Mas sabe o que é? Eu estou tão mergulhado nessa questão aqui da minha vida que não tem como eu encaixar nada. Nada. Eu te pergunto, para quem você tem perguntado? Quem é o seu Senhor? E aqui no lugar do dinheiro você pode colocar qualquer coisa. Existe uma expressão no meio cristão que eu acho interessante, que o coração do homem muitas vezes ele é uma máquina de fabricar ídolos. Quando você menos espera, tem alguma coisa querendo ocupar o lugar de Deus. E ele fala que não dá. Se o dinheiro for o seu Senhor, servir nunca será prioridade. Mas você não está entendendo, Camila. Eu estou fazendo isso justamente para servir a minha família. Eu sei disso, queridos. Mas se a gente não coloca Deus no centro, Jesus no comando, assim como as pessoas dizem, né? Deus está no comando. Deus no comando. É bem popular essa frase, né? Deus no comando. Será? Tem uns carros tão desgovernados que você fala: como que Deus está no comando, meu amigo? É só... Será que às vezes a gente tem coragem de fazer orações de: Pai, eu tenho declarado, crido a respeito disso, mas vê lá se eu estou preparada para viver mesmo isso? Porque ainda é melhor não perder a minha alma. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, você não precisa abrir, eu vou ler para você, está na versão Ara, diz assim, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Geralmente, quando a gente fala sobre liberdade em Cristo e a graça, a gente fala, meu Deus, mas vai falar que a graça é tão boa assim mesmo, que a gente é tão livre assim mesmo, e se a pessoa começar a fazer o que não deve, porque ela não está entendendo, tudo bem que Jesus perdoou, mas sabe, queridos, Deus é tão bom mesmo, existe tanta graça mesmo, existe perdão em Cristo mesmo. Como eu e você lidamos com essa responsabilidade? E quando a gente lê um texto como esse, eu acho interessante, porque muitas vezes quando a gente fala de liberdade, a gente fala, tá falando que é livre porque quer fazer o que quer ouvir a música que quer, falar do jeito que quer, andar com a roupa que quer. Querido, eu creio em nome de Jesus, que se você já é cristão há um tempo, você já sabe que o seu linguajar tem que se render ao Senhor, que piada imoral não tem que estar na tua boca, que roupa que mostra demais não é para você. Esse é o básico. Esse texto aqui está falando de algo que não é tão básico assim. Ele está dizendo, olha, existe um leito para a sua liberdade. Sabe o que é o leito do rio? Você sabe que um rio sem leito ele transborda? Não é assim? Não existe. Tem um lugar que tem um rio ali que você percebe que a água ela flui livremente. A água ela tem uma correnteza, ela flui, ela tem força. Assim é a graça de Deus dentro de nós. É um oceano, é uma força inesgotável. Mas sabe qual que é o leito dessa força? Sabe qual que é o leito desse poder? Sabe o que te mantém no trilho, equilibrado, são, sadio? O amor. Quando essa liberdade fere o amor, queridos, é porque o leito está comprometido. Às vezes somos imaturos para lidar com a liberdade em Cristo, mas a Bíblia está dizendo aqui, ei, não dê ocasião à carne. Como que não dou? Não dê ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo o amor. Sabe qual é o exercício diário que vai te fazer aprender a lidar com a liberdade que você tem em Cristo? Servir. É por isso, queridos, que olha, eu vou te dizer, não é a única forma, mas quando você tem um filho, como você aprende? Porque você serve quando você está com vontade e quando você não está. Você serve quando estão vendo que você é uma boa mãe e quando não vem. Você serve quando está todo mundo achando bonitinho. Ela não dá doce. E o outro fala, não, dá doce, o outro não dá doce. Você sabe o que você tem que fazer. Por que que isso te ensina tanto? Por que que você não é mais a mesma pessoa? Porque você foi obrigado a servir contra a tua vontade. Ixi, então é para amanhã mesmo que eu tenho que ter um filho para ver se eu me disciplino. Não, querido. Não diga que eu disse isso. Faça isso com consciência. Filhos são uma bênção. Mas eu só estou te dando um exemplo. Porque é assim também no corpo de Cristo. É muito fácil. Nossa, parece que na pregação fala tanto sobre lidar um com o outro, amar um ao outro, não morder um ao outro, que é o texto que está falando aqui, né? Não devorar um ao outro. Por que, Camila? É tão tranquilo, a gente vem aqui todo mundo arrumadinho, cheirosinho. Por que esse texto está falando isso? Talvez você não esteja entendendo porque você não está servindo. Porque quando você serve, você vai suportar aquele irmão que não aprendeu ainda a chegar na hora. Tá tão leve, tá tão fácil. Nossa. Ele está dizendo, ei, não use dessa liberdade para fazer como quer, do jeito que quer e quando quer. Eu tenho até zelo dessa palavra que hoje é muito da moda, né, no meio gospel, que é o voluntário. O voluntário, ele faz quando ele pode, quando quer, quando dá. Mas o servo de Cristo é aquele que é comprometido. E se ele deu a palavra, ele cumpre. Quando eu estava estudando, eu falei, Senhor, será que é uma mensagem mesmo para um domingo à noite? Aquela hora que a gente está querendo instruir o Senhor, né? Que tolice. E eu falei, eu poderia falar com o pastor, de repente traz essa palavra no momento mais... Quem já está ali no grupo dos colaboradores. Mas o Senhor falou, não. No meu banquete de domingo, no nosso almoço de família, tem o pudim, mas tem a rúcula também. Eu amo rúcula, né? Mas tem gente que acha amargo. Escarola, giló, né? Menos
gostável. Às vezes nós estamos imaturos para lidar com a liberdade em Cristo. E a gente entende que o Senhor está nos puxando para servi-lo de uma forma diferente, talvez da que já estamos acostumados, ou num outro nível de intensidade, ou para fazer coisas diferentes. E a gente fica como aquela criança que está só tomando coragem para entrar na corda, né? Que a corda está batendo no chão e você está lá. Depois que você entra, você pula, minha amiga. Até porque se não pular, a corda bate na canela. Mas às vezes para entrar a gente fica nessa expectativa. Eu vou te dizer, isso não é só bonito, interessante, bom para a igreja local ou para onde você está. Isso é necessário. A Bíblia fala, não dê liberdade à carne. Não dá ocasião à carne, desculpa. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. E aqui é muito interessante porque ele fala, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Toda lei se cumpre em um só preceito. Então, quando as pessoas estiverem muito tendenciosas a discussões desnecessárias, entenda. Faça o principal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade de Cristo tem um leito que é o servir. O servir é o amor em ação. É muito bom, queridos, que hoje nós podemos ter muitas coisas para nos auxiliar, como uma máquina de lavar roupa, alguém que talvez seja uma secretária do lar e te auxilie, porque talvez você não tenha como, trabalha fora. Ou você é homem, tem alguém também que te auxilia. Às vezes sua mulher marca ali para você uma consulta médica porque você não consegue. O pessoal tá rindo porque tem muito marido que não consegue. Meu marido consegue, ele falou hoje essa semana pra mim, fiquei super orgulhosa. Marquei um dermatologista. Porque, queridos, é assim mesmo, a gente tem 3 filhos. Já pensou se eu tivesse que marcar todos os médicos? Não, mas tá bom, isso é conversa para um culto de família, né? E eu fiquei super feliz e tudo bem. Mas aqui ele está dizendo, o amor não busca os seus próprios interesses, você precisa lidar com isso. Você precisa entender que para servir o corpo, você vai precisar um pouco tirar você do centro de tudo. Porque se você for olhar para você, você vai falar, ih, agora a igreja até aumentou, vou ter que andar até mais. Bem agora que eu ia servir. Bem agora que eu ia servir, meu carro está lá longe. Bem agora que eu ia servir, o povo não quer ir embora, que a igreja é bonita, tem árvore, quer comer aqui até não sei que hora. Sabe, se a gente começa a olhar as coisas, queridos, você vai ter motivos para ficar bem confortável. Mas a Bíblia fala que aquele que o serve, segue o mestre e o Pai o honrará. Eu não sei você, mas eu quero diante dele, naquele grande dia, mostrar minhas mãos e falar, Pai, aquilo que podia. Em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha, já pensou que às vezes a gente está muito chateado, muito revoltado com uma multidão de pecados, e a coberta ideal para botar isso no lugar da onde tem que ficar é amar. A Bíblia é muito sábia, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, que fale de acordo com a palavra ou com os oráculos de Deus. Se alguém serve, que faça na força do Deus que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cada um sirva conforme o dom que recebeu. Diga assim, eu recebi. É muito interessante porque às vezes Deus, o Espírito Santo mesmo provoca dentro de você indignações. A gente na quinta-feira que viu sobre estar inconformado. Inconformado com algo que Deus colocou no teu coração. Sabe, se essa inconformidade está muito grande, é porque talvez você não deva esperar do outro, seja você a resposta.
Porque chega a ser cruel achar que uma pessoa, 2, 3 do corpo de Cristo vai dar conta de uma demanda tão imensa. Cada um serve com aquilo que recebeu. Sabe quando o Senhor chega na parábola dos talentos? Ele deu a quantidade de talentos diferentes para cada um. E Ele não cobra segundo a medida do outro. Ele cobra segundo a medida recebida. E é interessante porque aquele que não multiplica e fala, eu tive medo e enterrei. E pelo menos eu estou te devolvendo o que você me deu. Deus não está interessado que você devolva para Ele o que Ele te deu. Senhor, naquele grande dia, não fiz nada, não dancei colado, não falei palavrão, mas está aqui o que você me deu. Não, Ele vai falar, mal e negligente, infiel, multiplica o que eu te dei. Eu vi esses dias um exemplo, eu achei muito bom, falando sobre fidelidade. Servir tem muito a ver com fidelidade, querido. Muito a ver. Porque o Senhor não espera grandes performances. No meio do serviço, eventualmente eu vou errar, o pastor vai errar, você vai errar. Não é assim? Aí você vai ter que pedir perdão, se arrepender, se reconciliar e está tudo bem. Deus não espera que no meio do seu serviço você não erre. Mas Ele espera que você não seja infiel. Porque a Bíblia fala sobre uma coroa que nós vamos receber. Se nós não retrocedermos e não formos infiéis, ela não vai ser roubada de nós. Em Apocalipse fala sobre isso. Recompensa para a fidelidade. Ou você ia querer um marido ou uma esposa relativamente fiel? Você não quer. Você é a noiva de Cristo. Ah não, eu sou fiel quando me convém. Sou fiel na aparência, sou fiel para dizer que eu sou crente. Não. Eu preciso responder pelas minhas habilidades, pelos dons do Espírito, e não esperar que o outro se mova no mesmo sentido do que eu. Talvez a sua frustração e a sua insatisfação é ficar esperando alguém fazer para você entrar no bonde. Agora sim começou o evangelismo nessa igreja. Querido, evangeliza, meu irmão. Faz o que você tem que fazer. Se disponha. Sabe, eu acho interessante porque no servir a Deus, qual que é a forma que a gente serve a Deus? Diga assim, servindo pessoas. Dentro e fora da igreja, servindo pessoas é como a gente serve a Deus. E a gente tem que entender que o servir, servos como Cristo, né, que é o nome da mensagem aqui. Qual é a forma disso acontecer? É quando eu entendo que a conexão do meu serviço ao outro nem sempre vai me trazer prazer momentâneo. Nem sempre vai ser algo que vai ser visto. Eu vou te dar um exemplo claro. Júnior, tocando aqui teclado. Às vezes ele toca outros instrumentos também. Quanto talento, meu irmão. Toca violão. Ele vai servir a Cristo e como Cristo. E vai servir pessoas se ele tocar aqui, numa grande conferência, com milhares de pessoas. Mas ele também serve a Cristo. No dia que o pastor fala, ei, você pode ir lá no velório comigo? Ou você acha que do céu Deus está mais deslumbrado? Ó, o Júnior tocando na conferência. No servir a Deus, servindo pessoas, eu não me conecto só ao que me dá prazer momentâneo. A gente é meio, né, dizem que por causa das questões dos vídeos e tudo mais, a gente está meio viciado em dopamina, né? Em adrenalina. Sabe, nem todo dia da nossa vida é o dia do ápice. A gente não vive em busca de um ápice. A gente vive para glorificar Jesus. Eu glorifico a Jesus no dia que minha alma fica extasiada, porque aconteceu uma coisa maravilhosa, mas eu glorifico também no bom dia, oi, tudo bem? Aqui, eu vou orar por você. Nem todo lugar você vai ser visto. E a igreja local forja a gente tanto nisso. Porque sabe que tem coisas que a gente faz aqui dentro que ninguém vai ver. Vai ter vezes que você fala, eu não vou servir nisso não, eu vou perder o culto. Queridos, risca essa frase do teu vocabulário. Porque você está aqui recebendo a palavra, porque tem pessoas lá ensinando para crianças enquanto elas estão perdendo o culto? Ou será que elas estão cultuando, fazendo o que elas estão fazendo?
Talvez elas estejam cultuando mais do que nós, que às vezes estamos sentados pensando no boleto de amanhã. Nem sempre servir vai ser visto. Nem sempre vai trazer prazer momentâneo. Nós somos chamados como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E sabe, às vezes a graça de Deus vai operar na sua vida em algo que traz mesmo destaque naquele momento para você. Como agora, eu estou pregando. De certa forma, os seus olhos estão sobre mim. E é uma parte da graça do que Deus me dispensou, pregar a palavra. Mas vão ter coisas que eu faço, talvez na posição de auxílio da esposa de pastor, ou como mãe, ou como serva de Jesus, ou como líder de mulheres, ou como líder no ministério de música, que não é a parte legal que todo mundo vê. Então fique tranquilo. O adulto, ele entende que ele faz o que precisa ser feito. É por isso que na minha cabeça e na cabeça do pastor, o nosso coração é muito tranquilo. A gente viu essa igreja nesses 11 anos crescer, na proporção que Deus quis que fosse. De forma milagrosa, as pessoas foram chegando, com muito trabalho, muito empenho, mas sabe, nós não queremos. Nós não desejamos, porque nós sabemos que não é o desejo de Deus. Que isso cresça de qualquer forma, que a gente não entenda o que a gente está fazendo aqui, que a gente perca o sentido do que está acontecendo nesse lugar. E sabe, uma das formas disso acontecer é ministrando uma boa palavra, mas é também servindo. Quando eu entendo que para uma pessoa vir aqui e talvez receber Jesus num dia de uma mensagem, ou receber Jesus assistindo pelo YouTube, teve alguém que teve que chegar aqui 3 da tarde, teve alguém que teve que tirar música em casa, tirar cifra, estudar. Teve alguma professora que ficou estudando ali durante a semana, que chegou mais cedo, que quando acaba o culto queria estar aqui conversando junto com você, mas está lá tirando o lixinho do banheiro, limpando o vaso que os menininhos que estão aprendendo ainda fizeram xixi. Então, meu amigo, essa noite é o dia de você sair do centro e colocar Jesus. Em Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, isso não é só uma frase de efeito, uma promessa, uma confissão de fé. Isso é um estilo de vida. É um compromisso que parte de um coração que entende o que Jesus fez. Filho que decidiu ser servo. Sabe, esse compromisso, tratando aqui a maioria como, eu sei que nem todos são maior de idade, mas tratando aqui como pessoas que são autoridades em suas casas. Ele é uma régua que é você quem estabelece. Quanto mais comprometido você é com o Senhor e com o serviço ao Senhor, mais a sua régua sobe. E mais os seus filhos vão te acompanhar. Mas quem coloca essa régua na sua casa não é pastor, não é liderança, não é gente te manipulando, não é gente te coagindo, te pressionando, nada disso. É uma disposição do teu coração. É uma escolha, é uma posição. Olha o que diz em Lucas, capítulo 2, verso 35. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete do casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos.
Como que eu sei que um servo está pronto? Pela roupa. Como assim, Camila? Você acabou de falar que não é a roupa, que é a roupa. Não, aqui a gente está trazendo uma metáfora para você entender. Ninguém vinha para a obra como eu estou hoje. Eu nunca esqueço, o primeiro dia que a gente veio no primeiro culto, minha filha virou para mim, a primeira coisa que ela falou, nossa, é a primeira vez que a gente está pondo uma roupa bonita para ir na obra, né, mãe? Porque eu sempre falava, põe o tênis, né? Põe a calça, aquela de ficar em casa. Porque a gente vinha para a obra. Então era outra coisa que tinha que ser feita, que a gente ia se sujar, ia fazer outras coisas. Mas a partir do momento que eu vim aqui, deixou de ser a obra para ser a igreja, e eu vim no culto, aí naquele dia era outra roupa. Porque o jeito que você se porta, o jeito que você se coloca, mostra se você está pronto ou não. A gente sabe com quem pode contar. E se a gente sabe, Jesus sabe mais, queridos. Aqui está dizendo, não importa a hora que Ele voltar. Está dizendo sobre um Deus que vai voltar para nos buscar. Jesus vai voltar, amém? Ele está dizendo, não importa se é meia-noite, que horário que for que isso acontecer. Ele vai se vestir de servo, vai te colocar na mesa e vai te recompensar. Que dia maravilhoso vai ser esse, querido. O dia do banquete. O dia da ceia. Face a face. Mas eu acho interessante porque ele fala, estejam vestidos, prontos para servir e mantenham a sua lâmpada acesa. Isso me mostra algo. Não dá para servir no mecânico. Ah, então já sei, Camila. Servir, Deus vai ficar feliz comigo? Me coloca aí na escala, eu vou cumprir, vou bater meu cartão. Não. Espírito de oração, reverência. Enquanto você está fazendo o que você está fazendo, orando em outras línguas, conectado com o Espírito, entendendo o que está acontecendo aqui, não está desligado. E se alguém entra ali precisando de uma oração, fragilizado, às vezes alguém que está aqui na frente não vai poder atender, mas você que está ali. Às vezes você está sentado na terceira, na quinta fileira, senta alguém do seu lado. E se essa pessoa de repente está precisando que você esteja sensível ao Espírito e fale, ei, eu não sei porque você chegou aqui, mas se é uma resposta que você precisa, Jesus te ama, Ele pode restaurar a tua família, Ele pode te guiar, te curar, te tirar desse lugar que você está. Estejam prontos para servir a tempo e fora de tempo. Nós não sabemos a hora que Ele vai chegar, mas esse texto está me mostrando que Deus não está interessado em pessoas e filhos mecânicos que fazem as coisas de forma mecânica, cumprindo tabela. Não, queridos, a Bíblia fala, mantenha a sua lâmpada acesa. Mantenha a sua motivação em alta. Mantenha o seu coração entendendo. Pai, eu estou indo hoje. Eu posso estar cansado. Eu não estava na disposição, mas eu alinho o meu coração agora. E eu começo a me encher do Espírito. E você se enche, meu irmão. E se levanta como filho de Deus que você é. Servo do Deus Altíssimo. Com a candeia cheia, com a lâmpada cheia, acesa. Pronto para iluminar. O pastor fala tanto sobre isso. Saiba o que você carrega. Ande por aí como um servo de Cristo, como alguém que está pronto para iluminar, como alguém que está pronto para aquecer, como alguém que está pronto para aproximar. Sabe, olhando esse texto, eu vejo que quem está servindo com fervor são aqueles que cantam Maranata de coração. Porque se a gente está cantando Maranata de coração, a gente não pode estar desejando que Jesus venha nos buscar na pior fase. Já viu quando você nasce de novo, você nem pecar em paz você peca mais? Não sei se você já foi desviado ou já teve alguma pessoa íntima que se desviou. Com certeza, na época que ele está desviado, ele não quer cantar Maranata, não. Não é? Ah, não, eu estou na igreja. Maranata, pode chegar, Jesus qualquer hora. Mas será que Jesus vai chegar e vai querer só saber se você vinha no domingo? Aqui está falando algo, queridos. Quem canta Maranata deve recebê-lo servindo o corpo de Cristo com a lâmpada acesa. Talvez você vai acordar com a trombeta até achando que o Senhor falando é para orar para alguém. E aí Ele está dizendo, ei, acabou. Agora acabou, vamos subir. Talvez nesse dia você vai até acordar achando que é uma outra direção de Deus para sua vida. E você vai olhar e falar, não, chegou o dia, eu estou pronta, eu estou acesa, eu amo te servir, Pai, pode me levar.
eternidade, querido. Olhos da eternidade. Em Romanos 12:6 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Sabe por que você precisa entender isso? Porque senão você vai estar lá exercendo misericórdia, como você foi criado para exercer, e vai estar olhando o irmãozinho, que é bom em contribuir, pensando, poxa, mas nem para ser misericordioso como eu. E talvez ele, se não tiver também alinhado, vai ficar pensando, poxa, eu estou contribuindo aqui, aquele lá não está dando nem mais um pouquinho do que podia. Faça o que você tem que fazer, cuida da tua vida. Porque quando você cuida do teu coração, queridos, você vai estar em condição de cuidar do coração dos outros. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, na diligência, no serviço, não sejais remissos, não se encolha. Quando é para o serviço, não se encolha não. É isso que a Bíblia está dizendo. Não camufla. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Mais uma vez ele está falando. Quem está me esperando, me espera em prol do reino, trabalhando. Mas não é de qualquer jeito, é cheio do Espírito. Não é de forma religiosa. Porque se você fizer de forma religiosa, você vai fazer só o que os outros estão vendo. Você só vai fazer quando te derem um tapinha nas costas, quando alguém dizer que bonitinho. E eu quero concluir com isso. Esse mesmo verso 11 de Romanos capítulo 12, no texto a mensagem, eu queria ler com você já de pé. Você pode fazer isso? Vai se posicionando aí prontos para servi-lo. Adorando um pouco e deixando a sua lâmpada acesa. Ele diz assim, Romanos 12:11 na mensagem: não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei o que você sentiu. Eu não sei como está a sua vida. Eu não acompanho o seu dia a dia. Mas o Senhor te diz nessa noite: não se deixe esgotar. Mantenha-se animado e disposto. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor, amado. Você pode levantar suas mãos e aumentar o fervor do seu coração. Levanta o fervor dentro de você. Existe um sopro do Espírito anunciando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele não nos encontre neste lugar, queridos, remissos do zelo, mortos espiritualmente, apagados, candeias vazias, sepulcros caiados. Pai, nos perdoe e nos levante nessa noite como atalaias, afogueados pelo Espírito. Ora, brava, seque, drava, xere, brava, bastou. Racandava, seque, drava, basté. Racondobraste, xere, brava, baracé. Eu declaro armadilhas fechadas sobre a sua vida. Você não vai ser enganado. Você não vai andar em indisposição. Você não vai andar como um incrédulo. Eu não aceito, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, nenhum tipo de mornidão do inferno, Pai. Ele quer te dar novas línguas neste lugar. Oh, talvez faz tempo que você não ora no Espírito. É hora de você soltar essa língua, querido. Solta, destrava essa garganta. O diabo não pode continuar mantendo a sua boca fechada, não.
para que eu possa começar a provar coisas novas do banquete do céu. Mas enquanto você está aqui, tem sonhos, tem visões, tem fruto do Espírito para você, tem consolo, tem força do alto. Há um fôlego restaurado aqui. Que esse dia seja como um encontro com o Abba. Te abraçando e dizendo: tem fôlego novo, tem coisas novas, tem fôlego novo. Abba, Abba. O Pai diz pros filhos, o Pai diz pros filhos: avancem, vão, não tenham medo, os tempos são breves, os tempos são breves, não tenha medo não. É tempo de alinhamento entre o joio e o trigo, o santo ficará mais santo. Quando te odiarem por amor a Cristo, é tempo de se alegrar. E quando não entenderem o seu amor por Cristo, é tempo de se alegrar. Nós seremos como aquela bola que desce o penhasco de neve e ela vai ficando maior e maior e maior e maior e maior e maior e maior. Será que você pode levantar suas mãos, querido? Existe uma palavra profética sendo liberada aqui. E se você não estiver atento, não perca o bonde, não perca tempo. Quanto maior a entrega, maior é a recompensa. Quanto maior a entrega, maior a recompensa. E aqueles que ousaram pôr os pés sobre as águas não serão frustrados, não. E aqueles que ousaram mergulhar mais fundo na sua casa, orando no Espírito, construindo seu futuro nele, ampliarão as suas asas para voos mais altos, para voos mais altos, para voos mais altos. Existe um lugar fora da pressão, existe um lugar de profundidade, existe um lugar para ouvir Deus. E esse lugar é na presença manifesta dele.
tenho certeza que o Espírito Santo está tratando com você, querido. Enquanto você ora, existem pessoas aqui que talvez tenham entrado nesse lugar. E como eu disse, a Bíblia fala que o Senhor Deus nos deu poder de serem chamados filhos de Deus. E isso só se dá de uma forma. Só tem um jeito de se tornar filho do Criador. Reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo, dizendo: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão. Se você está aqui e você nunca disse isso: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, eu reconheço o teu sacrifício, escreve o meu nome aí no livro da vida. E você entendeu nessa noite que há um Deus real, e que não é todo o caminho que leva a Deus, mas é Jesus, o Filho dele. Que a sua salvação não vai ser pelo seu serviço ou pelo que você faz de bom ou de ruim, porque todos nós estamos melhorando. Mas se você nunca fez essa oração dizendo: Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador, e nessa noite você quer fazer, eu queria que você só levantasse sua mão direita bem alta para que eu possa ver. Eu não conheço a todos. Há alguém? Amém. Se você puder, vir aqui na frente, nós queremos orar com você. Você não vai precisar subir aqui no palco, a gente vai descer aqui. Eu não estou enxergando. Teve alguém que apontou assim, eu não vi. Se há alguém, nós queremos orar. É a oração mais simples da sua vida, é a mais poderosa, a mais maravilhosa. Há alguém? Levando suas mãos bem alto, direita, para que eu possa ver. Amém? Vem aqui na frente, por favor. Aleluia! Aleluia! Fernanda, vem aqui, Fê. Você está alegre, queridos? O céu está em festa. Há mais alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer? Se houver, levante sua mão direita bem alto para que eu possa enxergar. Se você está aqui, caso você esteja pensando, você tenha ido alguns minutinhos. Sabe, eu não estou fazendo propaganda de religião para você não. Eu estou falando de um Deus vivo. Um Deus que vai te ouvir, que ouve você lá na tua casa, que para um culto para te alcançar. Então, se você não fez essa oração ainda, faça isso. Isso determinará o seu destino não só na terra, mas por toda a eternidade. Se você está aqui, você estava longe dos caminhos do Senhor, e você quer nessa noite dizer: Senhor Jesus, eu quero renovar minha aliança com você. Sabe, o Senhor não te condena, mas Ele faz festa na sua volta. Há alguém hoje que quer retornar aos caminhos do Senhor? Levante sua mão direita bem alto para que eu possa ver. Tome uma decisão de qualidade. O ano está começando e ele não precisa ser igual aos outros. Há alguém? Se você precisa se reconciliar com o Senhor, corre aqui na frente, nós vamos orar por você. E se você está aqui e falou: meu Deus, o que é esse queimar dentro de mim? O que são essas línguas estranhas aí que ela está falando? Isso se chama batismo no Espírito Santo. Aconteceu em Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que é importante, que ele mesmo orava mais do que todos da congregação em outras línguas, porque isso traz edificação para o teu espírito. Você vai ficar mais sensível às coisas de Deus, mais disponível para as inclinações do Espírito. E se você é filho, não tem um dia especial que Deus só faz isso naquele dia. Não, é pela fé. Você não viu Jesus, mas você recebeu Jesus. O Espírito Santo está dentro de você e tem um revestimento de poder disponível para manifestar sobre a tua vida. Se você deseja hoje ser revestido de poder, receber o batismo no Espírito Santo com uma das evidências que é falar em línguas, vem aqui, nós vamos orar por você. Tá bom? Não perca tempo, faça isso por você, queridos. Mude o seu destino, mude a sua vida cumprindo os princípios de Deus. Vem aqui se você quer receber o batismo no Espírito. E por último, se você precisa de oração para cura, está com alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo ou na sua mente, nós cremos em cura divina sobre você. Nós temos aqui também os conselheiros para orar sobre cura. Alguém que deseja oração para cura, corre aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar agora por 3 pedidos de oração. Vânia da Silva,
está com um tumor na perna, peço oração para cura. Fábio, câncer no estômago. Alexia, perdeu o bebê hoje. Nós vamos orar para, em nome de Jesus, o consolo divino abrace a vida da Alexia. E vamos orar por cura sobre a Vânia e sobre o Fábio. Não há nome que não se submeta ao nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos agora a vida da Vânia e a vida do Fábio. Pai, nós cremos que a igreja carrega o nome de Jesus e essa autoridade é para desfazer as obras do diabo. Nós oramos agora por cura divina sobre eles de forma sobrenatural. Obrigado, Pai, porque eles estarão sendo assistidos pelos melhores médicos, mas eles viverão um milagre sobrenatural, uma intervenção divina sem sequelas, Pai, uma cura completa. Tumor seque, seja amaldiçoado em nome de Jesus. Células cancerígenas se alinhem à vontade de Deus. Em nome de Jesus, eles são livres e curados. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Alex e da família dela, Pai. Nós sabemos como é difícil um momento como esse, mas nós cremos que o Teu Espírito pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Que uma graça, um consolo divino, Pai, Você é o Deus de toda a consolação, recaia sobre ela e que ela seja abraçada de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos só um minutinho. Pai, obrigado por esse culto. Nós não vamos perder aquilo que foi ministrado. Eu creio que nós vamos servir como o Senhor Jesus. E se estávamos estacionados, vamos nos movimentar. Se estávamos nos movimentando, Pai, nós vamos aprender a correr na Tua velocidade. Se as nossas motivações estavam desalinhadas, nessa noite elas foram equacionadas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, porque nós não perderemos tempo. Nós avançaremos e no final desse ano nós vamos celebrar aquilo que nos tornamos enquanto servimos como Cristo. Em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, querido, por gentileza. Aleluia. Eu queria só aproveitar aqui o finalzinho da mensagem para a gente indicar algumas literaturas para você. Como você sabe, nós temos o Verbo Shop, o Ministério Verbo da Vida. Ele tem uma editora, Rema Publicações, e é um privilégio. Hoje a nossa editora, ela não só distribui livros para todas as igrejas Verbo da Vida, como também para diversos ministérios, para as escolas Rema e para vários lugares, e tem abençoado muitas vidas com livros autorais de escritores brasileiros, como também de traduções de livros americanos ou de outros países, que tem abençoado mesmo o corpo de Cristo. E se você não conhece, passa no Verbo Shop. Aqui a gente tem o livro Identidade Recriada, Propósito Restaurado, da Luana Maiara. Ela é uma ministra, professora do Rema. Tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Identidade e propósito, ser filho, mas também ser servo. E aqui também, Em Busca de Timóteo, do Tony Cook, um grandíssimo escritor. Ele vai falar aqui, ó que interessante esse subtítulo: Descobrindo e Desenvolvendo o Potencial dos Colaboradores e Voluntários na Igreja. Então, queridos, o Senhor está mesmo olhando para nós com essa santa expectativa. Amém? Ai, me recompor aqui. Como eu disse para vocês, falei que o pastor Lucas, meu marido, fez 40 anos ontem, amém? Você está feliz pela vida dele, queridos? Eu estou muito feliz, nós celebramos isso ontem em família e foi um momento maravilhoso, onde a gente pôde mesmo celebrar, agradecer. Mas a nossa família, de fato, não é só a nossa família de sangue, é também os irmãos que o Senhor Jesus nos deu, que são vocês. E eu queria aproveitar essa oportunidade, e eu queria chamar o pastor aqui,